Estamos aqui saindo do nosso espaço. Nosso espaço holístico aqui. Na Vila Mariana, num dos espaços que a gente atende aqui. Antigamente ficava nessa ruazinha aqui, tá? Ficava na rua Vieira Fazenda. Não fica mais na Vieira Fazenda, tá? Ela fica agora na Vergueiro mesmo aqui. E o que que acontece? A gente tava atendendo os pacientes e chegou um rapaz lá com a conversa de que ele foi num lugar e o rapaz usou 40 agulhas de acupuntura nele e que estava sugando a energia dele e que ele estava, né, ficando desvitalizado. Olha, em primeiro lugar, não existe sucção de energia com agulha. A agulha não é canudinho para chupar energia de ninguém, entendeu? Aqui estamos na Vergueiro, Rua Vergueiro com a Avenida Lins de Vasconcelos, tá? A agulha de acupuntura não é chupeta para ficar sugando energia de ninguém. O que acontece é que alguns acupunturistas acabam pegando ponto demais e acertam pontos de depleção energética. Depleção, com L, depleção. E aí pode acontecer uma baixa da energia mesmo da pessoa. Mas não é que sugou ou roubou a energia da pessoa. A energia continua lá. Ela apenas é mandada para determinados pontos de armazenamento. A energia fica retida em algumas partes ou é mandada demais para outros órgãos. Pode acontecer também de dar causar um estreitamento no sistema circulatório energético da pessoa, nos nadis, e a energia passar mais dificultosamente para determinados pontos e a pessoa ter aquela sensação de que foi roubada energeticamente, mas a energia está lá, né? Outra coisa que a gente percebe muito nos pacientes, isso porque eu atendo também como psicanalista, sou psicanalista, a gente percebe também que algumas pessoas falam demais, fala muito, e quando a pessoa conversa muito, ela gasta muita energia. Eu percebi que se tratava de um paciente que enquanto ficava na assistência aguardando, não calava matraquinho. Isso aqui é uma área reservada do metrô. Deveria abrir para as pessoas entrarem, nem passar um lazer, tá? Tem banco, tem... O que podia fazer? Já que é uma área do metrô, poderia colocar alguns quiosques de alimentos e sorvetes e enfim, e abrir para as pessoas entrarem, colocar mais uma saída para lá, outra para cá, e até elevar a receita aí do estado um pouco, né? Mas acho que faltam pessoas para pensar um pouco. Mas aqui no terminal Vila Mariana, é um terminal bem pensado, toda a estrutura dele, mas ele, assim, bem pensado, que eu quero dizer, no sentido de abrigo para chuva. Ele foi feito de um modo, a arquitetura dele, que a chuva não consegue causar aquele aguaceiro no terminal, não encharca o terminal, entendeu? É um tipo de teto feito para não ter aguaceiro, não ter encharque. E aí, voltando ao assunto, o rapaz, ele falava demais. E quando a pessoa fala muito, as energias da pessoa, elas vão embora mesmo, entendeu? Outro assunto que foi trazido hoje também na baila, na terapia de grupo, é que
os pacientes eles têm muita dificuldade para entrar num estado de perdão, até porque o perdão ele não é um fim em si mesmo, né? Perdão, as pessoas confundem perdão com desculpar. Muitas vezes você deixa para lá uma coisa, você desculpa, mas não quer dizer que perdoou. O perdão é uma coisa muito mais séria, muito mais intensa, porque o ato de perdoar alguém quer dizer que você de fato conseguiu soltar aquilo definitivamente. Você não tem... É um exercício muito lento e gradual. Não é assim da noite para o dia, não. A pessoa primeiro ela vai procurar entender. São várias as técnicas para orientar o perdão, mas uma das técnicas do perdão é a pessoa conseguir entender que apesar de tudo que aconteceu, ela atraiu aquela situação. Ela atraiu porque de alguma forma ela vibrou naquela sintonia e ela atraiu aquela pessoa que acabou fazendo aquilo que não foi bom para ela. Ela acabou atraindo aquela pessoa. Ao atrair aquela pessoa e ela ter a convicção de que ela foi 100% responsável por aquilo que ela atraiu, ela começa a pensar da seguinte forma, quando ela consegue entender isso. Bom, se eu atrair essa pessoa, é que eu estava vibrando na mesma sintonia. Se eu não tivesse vibrando naquela sintonia, aquela pessoa continuaria sendo má. Só que ela teria feito uma maldade com outra pessoa que estivesse vibrando naquela mesma sintonia, como muito provavelmente aquela pessoa fez outras maldades com outras pessoas que estavam vibrando. Segundo ponto para perdoar: não ficar preocupado com o destino de quem fez aquela maldade. Ah, mas será que ele vai responder por isso? Vai pagar? Será que já voltou para ele o que ele fez? Isso aí não depende de você. Claro, quando envolve a justiça humana, às vezes, né, você pode acionar, ficar em cima da justiça, denunciar, verificar se o julgamento está acontecendo, se a pessoa não está, né, coagindo testemunhas. Você pode tentar dar um jeito de acompanhar as investigações e tudo está acontecendo, ou deveria estar acontecendo. Agora, o tipo de sentença que aquela pessoa vai receber já não depende de você. Claro, pode fazer um clamor público, tal, levar a população para exigir que a justiça seja feita com rigor, mas aí existe o direito de recorrer. Às vezes o juiz dá uma pena máxima por causa do clamor público. Depois essa pena máxima é revisada. A gente já viu aí uma série de pessoas que tiveram suas penas revisadas com sucesso, né? O advogado entra com ação daqui, ação dali, no final das contas a pessoa não paga nem metade daquilo que ela foi sentenciada na primeira instância. Dificilmente alguém paga. Claro que tem gente que fica mais tempo na cadeia do que a condenação. Tem casos de pessoas cujas penas precisam ser revisionadas, estão presas, cujo tempo já passou, mas são casos e casos. Há casos e casos. Se tiver alguém acompanhando, não fica não, muito pelo contrário, sai antes. A tendência é sempre sair antes. Então assim, não fique preso demais a isso aí, né? Só, não sei quando eu falei, né? Quando é caso que envolve justiça, direito penal, aí a pessoa fica ali. Mas mesmo assim, às vezes o mal que a pessoa te fez, mesmo que ela pague lá 50 anos de prisão, não paga, não repara o que ela te fez, o mal que ela te causou. Um estupro, por exemplo, um estupro é irreparável, é irreparável. Mas que o estuprador fique 50 mil anos na cadeia ou passe por uma pena de morte, é irreparável. Os danos que aquilo ali já causou na pessoa são irreparáveis. Então há coisas que acontecem, vão acontecer na sua vida, já aconteceram, ou esteja acontecendo, que o perdão ele será um benefício
para quem perdoa. O perdoado, ele vai depender muito da crença dele, para o perdão ter algum benefício para ele. Se ele for uma pessoa que está nem aí para o seu perdão, ele tem filosofias ou ideologias que embasam que o seu perdão não tem peso nenhum na vida dele, nem bom nem ruim, não vai adiantar de nada o seu perdão. Se ele é uma pessoa que acredita que o poder do perdão pode trazer paz para o espírito dele, talvez o seu perdão, né? Ou se ele acredita, por exemplo, que o seu ódio, o seu não perdão vai acarretar num peso maior, né? Quando a justiça espiritual ou divina estiver fazendo alguma coisa com ele. Se ele for uma pessoa que acredita nisso, talvez ele fique preocupado com o seu ódio, com o seu não perdão. Do contrário, também não vai acarretar em nada de preocupação nenhuma. Então não se preocupe em dar ou não dar o perdão para alguém. Se você um dia perdoar uma pessoa, esteja certo que você está perdoando para o seu próprio bem, para um alívio interno seu. E não é uma coisa fácil, viu? Não é uma coisa fácil porque está relacionada à memória. A memória é uma coisa recorrente. A memória é uma coisa recorrente. Muitas vezes você acha que perdoou uma pessoa e 20, 30 anos depois vem um determinado pensamento na sua cabeça e você vê que algumas coisas não estão tão bem quites como você achou que estava. Isso pode acontecer com qualquer um, até com as melhores pessoas. Quando isso acontece, se isso realmente lhe incomodar, você deve fazer uma revisão no seu sistema de crenças e ver o que ficou faltando ou sobrando na história entre você e aquela pessoa que proporcionou a ressurreição daquele sentimento ruim, de mágoa, de rancor, de ressentimento, de ódio, entendeu? Então, o perdão não é um fim em si mesmo. Ninguém pode ser condenado por não conseguir perdoar. As religiões condenam muito a pessoa que não perdoa e não condenam tanto o, entre aspas, pecador. Condena mais o não perdoador, que foi a vítima. As religiões, elas são muito duras com as vítimas. Algumas teologias, né? Porque não perdoou. Alguns terapeutas holísticos também são muito duros com quem não perdoa. Mas eles não queriam estar na pele da pessoa que passou por aquilo. Então é fácil falar, perdoa, libera, vamos fazer uma meditação para soltar. Aí imagina uma nuvenzinha saindo pelo nariz, agora respira, solta uma nuvem bem escura, isso, agora imagina ela mais clarinha. Aí lógico, depois que termina a meditação, como tem muita serotonina e muita dopamina correndo no sangue, a pessoa fala assim, nossa, eu senti que eu liberei, que eu perdoei. Não perdoou nada, tá lá ainda. Ninguém perdoa assim, com a meditaçãozinha. Uma meditaçãozinha que solta uma fumacinha escura, depois a fumacinha vai ficando mais clara. Entendeu? Ou então você está debaixo de um temporalzinho, no final da meditação está numa manhã, tá num fim de tarde com um arco-íris lá na ponta, e você vai debaixo do arco-íris e pega o tesouro, que o tesouro é o auto-perdão, e o perdão a todos os seres incondicionalmente. Você participa, acho que todo mundo já participou de muita meditação assim, que não passa de um jogamento de sujeira debaixo do tapete. O ódio continua lá, o ressentimento continua lá, o rancor continua lá. Perdão não é isso. Perdão não é soltar fumacinha preta em meditação e depois imaginar uma fumacinha branca. Não. O perdão é um negócio muito profundo que a maioria das pessoas não consegue dar completamente ao outro, porque não se trata de dar ao outro. Enquanto você estiver acreditando que o perdão ele é dado, nunca você perdoa de verdade. O perdão ele é vivido. Você vive o estado de perdão. Você manifesta um estado de perdão em você, soltando aquilo com a seguinte crença lúcida: eu não sou mais a pessoa que foi vítima daquilo. Assim como ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque as águas não são mais as mesmas, nem você é mais o mesmo. Aquela pessoa que foi ofendida, machucada lá atrás, não é mais a mesma, assim como o agressor também não é. Pode até que sejam piores os dois, mas que não são mais os mesmos, não são. Então aquela pessoa que sofreu aquilo só existe na sua mente, na sua memória, e a que fez também. E aí quando você consegue se desvincular da vítima que você foi,
entendendo que você não é mais aquela pessoa, portanto você não tem mais que sentir o que você sentiu, porque você não é mais ela, você melhorou, piorou, enfim, você não é mais ela. Você consegue distanciar e você consegue ver aquilo como alguém que aprecia um quadro ou um filme. Aí você começa a entender, quem está na pintura não vê a moldura. Você só vê a moldura quando você deixa de estar na pintura, ou seja, quando você sai daquela situação. Quando você acredita piamente, aceita que você não é mais aquela pessoa, e nem o agressor é mais aquela pessoa, aí você consegue. Você começa a dar os primeiros passos verdadeiros para o perdão. Aí naturalmente o perdão chega com o tempo, porque aquelas coisas deixam de te machucar, você continua com a sua vida, você não para os seus projetos, nem os seus sonhos, sua saúde melhora, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, aí a vida vai mostrar que você perdoou. Não precisa ninguém chegar e dizer, percebi que você perdoou. Então, às vezes o perdão você nem se dá conta que perdoou. Eu mesmo me dei conta que perdoei algumas pessoas com o tempo. Eu achava que não tinha perdoado. Aí lá na frente, com o tempo, a vida cruzou dos dois e acabaram acontecendo coisas que eu me constatei que eu tinha perdoado. Falei, não, eu perdoei. Olha só que interessante. Porque aconteceu naturalmente. Eu me desvinculei daquilo. Eu não me identifico mais com aquela pessoa que eu fui. Agradeço por tudo que eu fui, pelo que passei, mas não sou mais aquela pessoa. Aquela pessoa ficou lá atrás, assim como a que me fez o mal. E reescrevemos uma nova história. Claro, nunca mais eu confiei na pessoa igual eu confiava, mas reescrevemos uma nova história. Se ela entendeu a mensagem, bem. É bom também que ela perdoa um monte de gente, né? Porque as pessoas que a gente não consegue perdoar, elas também têm um monte de gente que elas não conseguem perdoar. E às vezes até nós mesmos. Há muitos casos, inclusive em casamentos que acabam, que o chumbo foi trocado, né? Um não perdoa o outro. Só que às vezes só um dos lados acha que foi vítima. Às vezes só um dos lados acha que foi vítima. Quando na verdade não é bem assim. Então é isso, gente. Vamos aí. Vila Mariana. Precisando de atendimento aí, entre em contato aí com a gente pelo DDD 11, né? DDD 11, telefone 965519042. Se inscreva aí no nosso canal, dê um like, tá bom? Dê um like,